Doutor Pedro, satisfação ter o senhor aqui em nosso programa, aqui no programa Tabuleiro da Rádio Ilhéus FM. Já bateu papo com o doutor Pedro agora, que é responsável pela terceira promotoria. E vamos falar com o doutor Pedro Nogueira Coelho. Doutor, satisfação. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Vila Nova. Bom dia, ouvintes da Rádio Ilhéus FM. Me escutam bem? Escuto super bem, tá muito bom, a qualidade está ótima. Vamos falar um pouco aqui. A gente tem recebido aqui, doutor, algumas reclamações de ouvintes falando da questão da falta de atendimento ou da dificuldade de conseguir atendimento na área de saúde aqui em Ilhéus. Em relação à distribuição de colírios, a gente percebeu que já existe, inclusive, uma sentença que obriga o município a fazer a distribuição desse colírio. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, por favor. Tá. Então, desde final de 2017, início de 2018, a gente notou na promotoria um aumento significativo na demanda de pacientes relatando justamente essa dificuldade. Ou seja, sim, não é um problema que começou agora, isso passou a existir a partir do final de 2017, início de 2018. Na época, percebendo, né, essa alteração significativa, a promotoria instaurou um procedimento administrativo para apurar o que estava acontecendo. E nesse expediente nós identificamos que isso estava muito relacionado a uma alteração feita pelo Ministério da Saúde, ou seja, pela União, no que se refere à forma de financiamento e repasse dos recursos necessários para o custeio desse programa de tratamento do glaucoma, né? Principalmente com a dispensação dos colírios. Até uma portaria que foi editada ali no final de 2017 pelo Ministério da Saúde alterou a forma de financiamento, tirando esse financiamento do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação, FAEC, para o teto financeiro anual da média e alta complexidade. Na prática, isso significou uma verdadeira restrição na possibilidade de inclusão de novos pacientes, sim, na medida em que foi definido um teto para esse financiamento que foi definido pela série histórica de Ilhéus. Mas a partir daí não havia uma possibilidade de você aumentar esse teto, ou seja, é como se você estivesse impossibilitando que novos pacientes fossem incluídos no programa. Sim. E isso aí, na verdade, o que a União quis foi transferir para os estados e municípios o custeio desse tratamento para os novos pacientes. E isso, o que a gente verificou na prática, foi que o município aqui de Ilhéus, no nosso caso, desde esse período, ele não se ajustou, ele não procurou se organizar de modo a fazer esse custeio com os seus recursos próprios ou da média e alta complexidade da forma que ele recebia. Sim. E isso vinha impactando a população de forma contínua. E foi por esse motivo que o Ministério Público ajuizou essa ação civil pública que você mencionou há pouco. E nesse ano de 2025, nós tivemos uma sentença definitiva que já, inclusive, transitou em julgado. Então, basicamente, a situação é essa. O município precisa rever a sua política em relação ao programa de glaucoma, de modo a permitir que os usuários tenham acesso a esse tratamento, no que se refere principalmente à dispensação dos colírios, porque hoje o que a gente verifica é que os usuários eles estão demorando cerca de 6 meses para poder ter acesso ao colírio, sendo que esse colírio ele dura 3. Ou seja, o paciente recebe um colírio e o outro ele tem que adquirir. Nós temos casos aqui, doutor. Essa é a situação atual. Nós temos casos aqui de ouvintes informando que tem mais de um ano sem receber colírio. Pessoas aqui que agosto de 2024. Fez um ano agora. Né?
Então, Fez uma novenha passada. é muito mais. Algumas pessoas estão tendo até condição de comprar o colírio. Outros estão fazendo um sacrifício assim fora do normal. Caso o município não venha cumprir com essa determinação judicial, essa sentença que já tem, o que pode acontecer? Nós, a promotoria, já instaurou um procedimento, após o trânsito em julgado da sentença, nós já instauramos um procedimento agora de acompanhamento do cumprimento dessa sentença. Ou seja, nós estamos instruindo o expediente com relatos da população, dos usuários, e ouvindo, inclusive, os prestadores conveniados ao município para a execução do programa de glaucoma. Sim. Porque a gente precisa compreender por que a situação continua desse jeito, por que ela não caminha para uma solução adequada. E, segundo os prestadores, o que há de fato é uma omissão do município. E aí é bom que a gente esclareça, viu, Vila? Não se trata de um problema que surgiu nessa gestão. Sim. Já é um problema antigo e que o município precisa parar e tratar com seriedade. Até porque a gente sabe, claro, que todas as demandas de saúde precisam ser tratadas dessa forma, com seriedade, mas aqui nesse caso específico, a gente já tem uma decisão judicial que pode causar um prejuízo grande aos cofres públicos. É verdade. Além da questão do glaucoma, a gente também tem recebido aqui no programa outras demandas. Acabamos de receber aqui uma mensagem, foi ao ar, inclusive, de um dos nossos ouvintes, dizendo que está tentando uma consulta com urologista, cardiologista, são além disso, você tem várias especialidades que o município não está conseguindo integrar. Como é que a promotoria, a terceira promotoria, o senhor que é responsável pela essa promotoria, está analisando isso? Tem já ações em andamento? Pretende entrar com novas ações? Está conversando com o município sobre esses atendimentos? Como é que está? Basicamente, Vila, a promotoria, ela atua, quando ela toma conhecimento, seja através da mídia de rádio, mídia, blogs, mídia na internet, ou através diretamente de um cidadão que procura a promotoria, a primeira providência é a instauração de um expediente e um procedimento para que a situação seja apurada. E, a partir daí, se nós conseguimos resolver administrativamente com a gestão, o procedimento é arquivado. Agora, se não chegamos a um bom termo, de fato, a saída é a judicialização daquela demanda, como foi o que ocorreu com o glaucoma, com a questão do SAMU também, viu? É bom que se diga, assim que saiu a sentença do glaucoma, na mesma semana saiu também uma decisão definitiva relativa ao SAMU, que estava numa situação, que está também nessa situação de procedimento de acompanhamento do cumprimento dessa sentença. Então, basicamente, é dessa forma que funciona. Agora, eu preciso assim, sempre deixar registrado que nem sempre essas situações específicas, um tipo de consulta, a gente às vezes não toma conhecimento direto, então a gente precisa avisar a população que pode procurar a promotoria para fazer esse relato para que a gente possa iniciar uma apuração. O senhor já está na terceira promotoria há um bom tempo aqui em Ilhéus. Você está acompanhando essa questão da saúde. Tem melhorado, doutor, o atendimento ou tem aumentado a queixa da população em relação à saúde do município de Ilhéus? A gente pode dizer que, tirando esses detalhes do glaucoma, da distribuição, que é uma coisa grave, a gente sabe disso, a saúde de Ilhéus hoje, a população de Ilhéus, ela é bem contemplada com o serviço ou falta muito? Não, Vila, a gente precisa reconhecer que falta muito. O que nesses 15 anos de promotoria de saúde a gente percebe é que nós temos alguns ciclos de evolução em que os serviços eles são prestados, são ofertados com a melhor qualidade, a assistência funciona de uma forma mais positiva, mas de repente ocorrem
situações em que notamos uma queda na qualidade dessa assistência. Então, isso tem sido muito cíclico. A gente passa hoje, nós estamos, podemos considerar que ainda, né, são 8 meses de gestão do atual prefeito. E, assim, apesar de termos sentido algumas situações positivas, outras precisam ser encaradas de uma forma mais direta, mais próxima, para que haja, de fato, uma evolução. Mas o que eu noto, de fato, é que há uma situação de ciclos. Melhoras, de repente as coisas pioram, voltam a melhorar, pioram. E isso tem muito a ver também, porque a gente não pode tratar o SUS, encarar o Sistema Único de Saúde de forma isolada, olhando apenas o município. O Estado também participa, a União, e quando a gente nota que há, de fato, um diálogo entre esses entes, há uma evolução grande, as coisas funcionam melhor. Então, eu acho que o que sempre o município deve buscar também é estreitar esse laço, esse diálogo com o Estado da Bahia, com a União, porque existem recursos que muitas vezes dependem de convênios, de projetos que o município precisa fazer, para que você consiga aumentar o número de equipamentos, de mais demandas que você consiga Sim. ofertar, muitas vezes através desse diálogo. Os gestores reclamam que a tabela SUS é uma tabela que está defasada já há muitos anos e não consegue entregar os serviços que a população deseja e que a população realmente precisa com a tabela que aí está. A promotoria, a terceira promotoria, também observa isso. O fato da tabela SUS não ter sido reajustada ao longo desses anos atrapalha realmente o atendimento? Olha, Vila, esse é um problema realmente crônico e muito sério. O subfinanciamento do Sistema Único de Saúde é uma realidade. Não, assim, você pode, é claro que muitas coisas dependem de uma gestão competente, comprometida, uma equipe técnica de Isso. qualidade, que faz com que as coisas aconteçam de uma forma mais positiva, mas eu tenho convicção que você pode colocar os melhores gestores que você não vai entregar uma saúde 100% perfeita, porque há um subfinanciamento no Sistema Único de Saúde. E passa muito por essa questão dos valores que são pagos aos prestadores. E, em virtude disso, você acaba fazendo, dependendo de jeitinhos, muitas vezes, de convênios aqui, de uma oferta baixa de serviços para que você tenha condições de ofertar minimamente algo. Mas, de fato, esse é um problema crônico verificado aí, se eu não me engano, há mais de 20 anos que não há um reajuste aí já da tabela SUS. A tabela SUS. Eu estou conversando com o Dr. Pedro Nogueira Coelho, responsável pela terceira promotoria aqui em Ilhéus. Doutor, conversando com alguns diretores de unidade de saúde aqui, nos hospitais, o Materno Infantil, o Hospital Regional Costa do Cacau, já tiveram aqui, inclusive, com a gente no programa, a grande queixa é que, muitas vezes, os municípios, de modo geral, não só Ilhéus, mas os municípios, a assistência básica, ela não é adequada. E isso faz com que os hospitais acabam aumentando aí a sua demanda, muitas vezes a demora do atendimento e acaba superlotando essas unidades de saúde. Isso realmente tem acontecido? A terceira promotoria tem observado isso? Por exemplo, o Hospital Costa do Cacau tem um limite de área territorial para atender, está atendendo pessoas, inclusive, de outros estados. Isso não acaba interferindo diretamente na qualidade do serviço prestado aqui nessa região? É mais um fato que você relata. Isso ocorre sem sombra de dúvida. Um hospital, né, que é de alta complexidade, como o Costa do Cacau, que deveria focar única e exclusivamente no tratamento dessas demandas de maior complexidade, muitas vezes, por uma deficiência da atenção básica dos municípios, ele acaba tendo que absorver certa demanda
que impactando na disponibilidade de leitos para o atendimento dessas questões para as quais ele estaria vocacionado propriamente, que são as demandas de alta complexidade. Então, um dos focos nossos em relação ao município é a cobrança da melhoria, do aumento da sua cobertura na atenção básica. Esse é a principal obrigação do município, é focar na sua atenção básica, qualificar, estruturar os seus postos de saúde, as suas equipes de saúde, médicos, enfermeiros. Então, esse é, principalmente, o dever do município, que ele não pode se esquivar. Então, mas a gente sabe que, de fato, há essa deficiência, não é de agora também, mas que os municípios precisam, sim, no caso de Ilhéus, também focar para estar sempre buscando o incremento dessa atenção básica. Tá aí. Doutor, agradeço a participação do senhor aqui no nosso programa. Deixa aqui os microfones à sua inteira disposição, à disposição da terceira promotoria, para algo que o senhor queira acrescentar. Estamos aqui sempre à disposição, ouvindo a população. As demandas a gente sabe que são grandes e tem situações aí de meses e meses e meses. Não são coisas que surgiram agora. Agora tem surgido mais, algumas outras, é verdade, mas tem demandas aí de mais de um ano e são situações que a população precisa realmente receber o atendimento. Muito obrigado, doutor. Oi, é importante também salientar que a população pode procurar a promotoria, né? Porque por muitas vezes foi o que o senhor frisou aí, né? Por muitas vezes a promotoria não fica sabendo, só fica sabendo através dos blogs. Então, essas questões que envolvem a falta de especialistas, os problemas com os postos de saúde, a população pode procurar o senhor, não é isso? Sem dúvida. Eu ia justamente frisar essa questão, ratificando o seguinte: a partir do momento que o cidadão, qualquer um, procura a promotoria e faz um registro de alguma demanda na área de saúde, esse cidadão ele é automaticamente informado sobre qual o número do procedimento que foi instaurado na promotoria para o acompanhamento, para a apuração daquela situação. E com esse número, ele vai ter todo o direito de cobrar na promotoria o andamento da sua demanda. Então, é dessa forma que o cidadão ele deve encarar, deve buscar a satisfação do seu direito. Claro, quando ele não consegue a satisfação da sua demanda diretamente com a gestão. Então, nesses casos, a gente sempre ratifica, vá até a promotoria, procure a promotoria, até para que se permita que nós possamos identificar quais são, de fato, as demandas que o município, no caso específico do município, né, mas também às vezes do Estado, quais são as demandas que não estão sendo atendidas e que precisa de uma apuração por parte da promotoria. Então, a gente reforça isso, de que o cidadão busque, porque muitas vezes a gente não tem condições de acompanhar sempre essa discussão de todas essas demandas. Em relação ao glaucoma, quinta-feira, eu ouvindo rádio, por acaso eu escutei essa demanda e falei, não, vamos prestar um esclarecimento, mas outras nem sempre a gente vai conseguir. Por isso a gente deixa sempre as portas abertas. Nós temos uma equipe de extrema qualidade na promotoria para esse atendimento, para esse acolhimento. Então, sempre que a população se sentir, de alguma forma, desassistida em matéria de saúde, eu recomendo que vá até a Promotoria de Justiça para que a gente possa acompanhar a satisfação dessa demanda. Ok, doutor. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço o espaço também. Um abraço. Estamos aqui à inteira disposição. Boa sorte. Bati um papo com o doutor Pedro Nogueira Coelho, promotor de justiça, responsável pela terceira promotoria aqui em Ilhéus, falando dessa questão aí das demandas de saúde, que não são poucas. Deto, vamos para o apoio? Daqui a pouquinho a gente já retorna com mais informações aqui no Tabuleiro. Estamos apresentando o Tabuleiro. Jornalismo Verdade.